grande Deus, em cuja presença nós estamos. O Senhor é o dono desta obra. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Então pedimos ao Senhor que, enquanto nós queremos dar atenção à sua palavra nesta manhã, que a nossa fé seja aumentada, pois ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Nós agradecemos por esta oportunidade, pedimos também perdão por nossas falhas, por nossas fraquezas, e que teu Espírito Santo venha e tome o controle deste ambiente. Nós oramos agradecidos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. São Mateus, capítulo 25. Nós vamos fazer a primeira leitura nesta manhã. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão pela internet nos ouvindo. E nesta manhã eu quero desejar do profundo do meu coração algo muito bom para todos vocês. Vamos dar bastante atenção àquilo que Deus tem para nós nesta manhã. E o importante para você, para cada um de nós individualmente, é apanharmos a nossa porção. É isso, apanhar a nossa porção. Você deve pegar a sua porção e cada um individualmente deve pegar a sua porção, guardar isso no seu coração. Então vamos fazer a leitura da Bíblia. São Mateus 25. O sermão profético continua. Parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diantes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Assentai-vos. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos na leitura que acabamos de fazer em sua santa e bendita palavra. É um assunto bastante conhecido de todos nós, essa parábola das 10 virgens. Mas há nessa escritura, nessa expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, algo muito importante para todos nós. Então, sendo assim, vamos dar toda a nossa atenção, e enquanto o anjo do Senhor passa entre nós, distribuindo o pão do céu, você deve apanhar a sua porção. O nosso Elias, William Marion Branham, profeta que Deus nos enviou para esta era, falando-nos sobre este assunto, ele diz assim: agora as 5 virgens prudentes, ele abre a aspa e depois fecha a aspa. Agora, azeite na Bíblia simboliza respondam, o Espírito Santo. Ele diz: todos nós sabemos disto. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo. E ele diz: por essa razão ungimos os enfermos com azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Então as prudentes tinham azeite em suas lâmpadas, que era o Espírito Santo. Então elas estavam prontas para entrar na ceia das bodas. Irmão Branham nos convida dizendo: poderíamos voltar a Ezequiel, capítulo 9, e assim por diante, e extrair e mostrar. Mas eu tenho mais cerca de 15 escrituras anotadas aqui. Então, ele deixou Ezequiel 9 de lado, porque ele tinha outras escrituras apontadas para falar para a igreja. Então ele continua. Agora observem. Elas, ambas eram virgens. Vamos assimilarmos isto aqui. Ambas eram virgens. Ele tomou esse número, 10, como um exemplo, exemplificando. E todas elas eram virgens. E eu quero convidá-los para assimilarmos uma coisa. Há milhões ou milhares de denominações, igrejas denominacionais. Porém, há somente 2 igrejas. Uma é falsa
e a outra é verdadeira. Só existe uma verdade. É uma verdade e uma mentira. Então vamos esquecer desse número de denominações. São apenas duas igrejas, não é? Uma falsa e a outra verdadeira. Agora, nem todas as falsas eram virgens. Mas aqui nesse grupo de 10 que saíram ao encontro do esposo, todas elas eram virgens. O profeta vai explicar isso aqui para nós. Então ele diz, agora observem, elas ambas eram virgens. Agora deixe-me tomar isto. Aqui, vamos tomar essas duas bem aqui. Então ele dá um exemplo, certamente, mostrando lá, não é? Na lousa, em algum lugar, dizendo, esta é uma virgem e esta é uma virgem. Então, digamos assim, de um lado estava 5, esta é uma virgem, estas 5 eram virgens e essas outras também eram virgens. Só que umas eram prudentes e as outras eram loucas. As prudentes levaram a lamparina e levaram o azeite, e as loucas levaram as lamparinas, mas porém não tinham o azeite. Mas ambas eram virgens. Então, irmão Bruno, eu fico assim pensando, era bem interessante a maneira dele, né? Deixe-me tomar isto aqui, vamos tomar estas duas bem aqui. Esta é uma virgem e esta é uma virgem. Esta era a virgem louca e esta era a virgem prudente, mas ambas são virgens. Agora, se você tomar aquele nome virgem e pesquisá-lo, ele significa santo, limpo e santificado. Então, a palavra virgem quer dizer isto, não é? Santo, limpo e santificado. Ambos os grupos de 5 eram da mesma condição, eram da mesma laipe, eram todas santificadas, né? A palavra santificado vem da palavra santa, que significa limpo, como a palavra hebraica. Agora, esta é uma palavra grega. Santificar significa limpar. Agora, a palavra hebraica é se tornar santo. Veja que coisa, né? Meu Deus, a palavra grega, santificar, significa limpar. E a palavra hebraica é se tornar santo, que significa a mesma coisa. E a nossa palavra é limpo. Então, santificar, santo e limpo é a mesma coisa. Agora eles tomam as 3 palavras, como cada palavra tem o mesmo significado. Mas é pronunciado diferente, como a palavra limpo, santo e santificado. Todos 3 a mesma palavra. Ele dá-nos um outro exemplo, dizendo, como se fôssemos falar a palavra cachorro. Todos nós sabemos o que é, não é? Cachorro. Porém, ele diz, eu diria, dog. A palavra inglesa, cachorro quer dizer dog. Se eu disser cachorro em alemão, significa Hund. Ele fala com o irmão Fred. Significa Hund. Isto é correto, irmão Fred?
Irmão Norman, se eu disser cachorro em espanhol, é ajo. Então, dog, unge e ajo. Veja bem. Isso tudo para nós é cachorro. Veja, vem, é simplesmente assim, uma expressão. Que paciência ele tinha, né? Para ensinar isso para a igreja. Então a palavra grego para limpo é santificado. A palavra hebraica é santo. Santo, limpo e santificado é tudo a mesma palavra. Então esta não era uma igreja imunda e suja. As loucas não era uma igreja imunda, suja, uma igreja mundana, né? Ela era uma igreja santificada e limpa. As 10 virgens e saíram para encontrar o noivo. O que isso significa? Todas estas igrejas, não, ele coloca reticência. Agora, não aqui embaixo, na romana, né? Todas essas igrejas ele vai citar aqui para nós. Então, tira a romana de lado, porque é mundana mesmo, né? Não aqui embaixo na romana, mas lá nas denominações. Veja, os nicolaítas. Os batistas pregam a segunda vinda de Cristo, tal como nós. Os metodistas pregam a segunda vinda de Cristo. Os presbiterianos pregam a segunda vinda de Cristo. Os nazarenos pregam a segunda vinda de Cristo. Os peregrinos da santidade pregam a segunda vinda de Cristo. Isso é correto. Todas essas que pregam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo estão aguardando a volta dele. Estão entendendo? Estão incluídos nesse grupo de 10 virgens. Mas aonde estão as prudentes? Vocês estão entendendo? Quer que eu volte a explicar mais alguma coisa aqui nisso? Está bem claro, né? Todas elas, vou voltar aqui. Então, metodista, batista, presbiterianos, nazarenos, peregrinos da santidade, todos eles estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, todas elas saíram para se encontrar com o noivo. Todas elas estão esperando a volta de Jesus. Oh, Deus, que coisa, né? Está bem claro mesmo, dá para qualquer um entender. Agora você recorda que cada uma delas estava em seu caminho para encontrar o noivo. Agora, se Deus respeita aquilo, se Deus respeita todos nós iguais, tanto nós, o grupo da mensagem, como os denominações, se Deus respeita aquilo, então ele teria que levá-las também. Mas aí nós vemos que quando o noivo chegou, as prudentes adereçaram suas lamparinas e entraram para as bodas, enquanto que as loucas viram naquele momento que não tinham azeite. E por isso suas lamparinas não paravam acesas. Pediram emprestado para as demais, porém elas responderam: não seja caso que falte para
para vocês e também para nós, ide aonde vende e comprai-o. E elas saíram para comprar o azeite. Isso foi no período da grande tribulação. E quando chegaram, a porta estava fechada. Abre, Senhor, Senhor, abre-nos. A resposta foi: não vos conheço. Então o irmão Branham está nos dizendo, agora, se Deus respeita aquilo, quer dizer, não tem importância, não faz mal, não é isso? Então ele teria que levá-las também. E se não tem importância e não faz mal, deixa eu colocar aqui o meu pensamento. Tanto faz ter o Espírito Santo como não ter, é a mesma coisa. Não tem importância, não faz mal. Estou esperando a volta de Jesus, eu vou subir. Mas não é não. Tem que ter o azeite. Amém. E esse é o tempo de comprá-lo. Essa é a hora de adquiri-lo. Amém. Mas você recorda a mesma coisa, a parábola da outra noite, o profeta dizendo: quando Deus falou para nós na era da igreja e disse que Balaão, a doutrina de Balaão, agora aqui estava Balaão, que era uma ótima, grande e enorme nação. Uma grande e enorme nação organizada. Essa nação era a nação dos Moabitas, que foram gerados das filhas de Ló. Não é? Muito bem. E eles eram crentes em Deus. Criam no mesmo Deus de Israel. Porém, era uma nação organizada. Eles tinham um rei, não é? Que era Balaque, e eles tinham também um profeta que era Balaão. Israel tinha um Deus que é o Deus eterno, o Deus verdadeiro, o mesmo Deus que Balaque tinha, não é? Porém, Israel tinha um profeta que era Moisés. Tanto Balaão como Moisés eram profetas, e o irmão Branham vem e diz para nós, o irmão Branham é um profeta, vem e diz para nós que ambos, Balaão e Moisés, eram profetas de Deus. Suas profecias eram verdadeiras, porém a doutrina de Balaão era falsa. Amém. Misericórdia. A profecia de Balaão era verdadeira, mas a sua doutrina era falsa. Então ele continua dizendo, falando, né? Tal como Deus nos falou na noite passada sobre Balaão, a doutrina de Balaão. Eles eram crentes em Deus, porque veja o que Balaque fez quando ele desceu, ou melhor, Balaão. Quando ele desceu, ele ofereceu o mesmíssimo sacrifício ao mesmíssimo Deus que Israel tinha oferecido. O Deus de Israel, Jeová. E eles fez 7 altares. E lembre-se, 7 é o número completo de Deus. Então, nós já passamos por isso aqui. Balaque era o rei dos Moabitas. Quando Israel estava vindo do Egito para a terra prometida, para Canaã, tinha que passar no meio lá da nação dos Moabitas. E Balaque ficou com medo, dizendo, esse povo vai acabar com tudo que nós temos aqui, né? Esse sem terra... vai matar todos os nossos bois aí, vai comer tudo, não vai deixar nada, vai fazer igual gafanhoto, né? Ficou apavorado. Aí mandou alguém chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo, para o povo
vir embora dali. E os mensageiros de Balaão chegaram lá, mensageiros de Balaque, chegaram lá e falaram para Balaão, né? Olha, Balaque mandou vir chamar você para ir amaldiçoar aquele povo que está lá na terra dele. Aí Balaão fez certo, fique aqui essa noite, eu vou orar ao Senhor. O que ele me disser para fazer, eu farei. E aí, então, naquela noite, Deus veio e perguntou a Balaão, quem são esses homens que estão aí? Balaão falou, são os enviados de Balaque, que é para mim ir para expulsar aquele povo de lá. Mas Deus falou, olha, Balaão, você não vai. Não vá com esses homens não, porque aquele povo lá é o meu povo. E eu os abençoei, como é que você vai amaldiçoar? No outro dia de manhã, Balaão levantou com o pé direito na frente. Não vou mais de jeito nenhum, vai e diga para Balaque, ainda que ele me desse a metade do seu reino, eu não iria, porque aquele é o povo de Deus. Muito bem. Mas o diabo, ele é persistente. Você dá um empurrão nele de um lado, ele dá uma meia volta e vem do outro lado. Ele não desanima, não. Ele é persistente, ele trabalha dia e noite. Ele não perde a oportunidade. Então, quando chegaram lá e falaram para Balaque, o Balaão falou que nem que você dê a metade do reino para ele. Ele não vem de jeito nenhum, porque esse povo é o povo de Deus, ele não pode amaldiçoar esse povo. Balaque enviou outros mensageiros com mais ofertas, né? Com mais prêmio, a Bíblia fala prêmio, né? Prêmio de Balaão. Aí Balaão certamente tinha o olho, né? O olho na riqueza. Falou, meu Deus do céu, está na hora de eu ficar rico. Eu vou orar ao Senhor outra vez. Fique aqui essa noite. Eu não tinha que pedir mais para orar coisa nenhuma. Ele já tinha a resposta, né? Mas veja como que o ser humano é, como que o diabo empurra, né? Fique aqui, eu vou orar ao Senhor esta noite. Aí Deus veio e falou, Balaão, se esse povo são e tal. Balaão, Deus é onisciente, sabia que ele estava com vontade de ir, né? Bom, Balaão, você quer ir, então você vai, mas tem uma coisa, viu? Você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Então, quando Balaque mostrou para Balaão o povo, olha lá o povo, onde é que eles estão acampados lá, acabando com tudo, ó. E Balaão ia amaldiçoar o povo, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. Ele abençoava. Balaque falou, mas rapaz, te chamei para amaldiçoar o povo, você está abençoando. Vamos oferecer sacrifício. Aí Balaque mandava fazer 7 altares, colocar 7 bezerros, 7 carneiros e tal, não é? E lá estava Israel também oferecendo o mesmo sacrifício, com 7 altares e tal e tal. Por quê? Estavam servindo o mesmo Deus. Aí você vê o grupo da mensagem e você vê os denominacionais servindo o mesmo Deus. É muito bom ter um profeta, né? Então, resumindo a história de Balaão, ele não pôde amaldiçoar o povo, mas ele ensinou uma doutrina para Balaque. Sabe de uma coisa? Você coloca essas mulheres moabitas aí mal vestidas diante desses homens de Israel, viu? Que você vai ver o que vai acontecer. Aí a Bíblia diz que num dia morreram 23 mil. Então, a profecia dele era verdadeira, mas a doutrina era falsa. Então, irmão Branham, ele continua dizendo para nós: veja o que Balaque fez, ou Balaão fez melhor, ofereceu o mesmíssimo sacrifício ao mesmíssimo Deus que Israel tinha oferecido. O Deus de Israel, Jeová. E ele fez 7 altares. 7 é o número completo de Deus. Por 6 dias ele trabalhou. E no 7º
ele descansou. Isto é completo. Vem 7, completo. Por 6 dias ele trabalhou no mundo. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Irmão Brana está dizendo para nós: isto é completo, vem 7. Por 6 dias ele trabalhou no mundo. O primeiro período de 2, ele trabalhou no mundo, ponto final. Agora vamos entrar num outro assunto e você pega essa porção aí, viu? Esse pedacinho de pão aí que vai ser de muito valia para cada um de nós. É um alimento para o nosso sustento espiritual. Olha, o primeiro período de 2000 anos, ele está falando de 7, que é o número completo. O primeiro período de 2000 anos foi destruído por água. Os primeiros 2000 anos da existência do mundo, então Deus destruiu o mundo com água, né? O dilúvio nos dias de Noé. No segundo período de 2000 anos, que completaria 4000 anos, não é? Então veio Cristo. Amém. E este terceiro período de 2000 anos agora, no final de cada 2000 anos, algo acontece. O mundo é agitado novamente. Então, nos 6000 anos, ele construiu o mundo. 6000 anos, a igreja luta contra o mundo. E o 7º período de 1000 anos é aquele reinado do milênio de 1000 anos. Compreenderam isto? Então, nos primeiros 2000 anos, Deus destruiu tudo com as águas do dilúvio. 2000 anos depois do dilúvio, nasceu Cristo. E agora, nós estamos nos últimos 2000 anos, que se completou, digamos assim, no ano 2000. Já passaram 24 anos, estamos em 2024. Porém, há um erro aí nos calendários. Os calendários diferem um do outro. Mas aí você pode ver que hora nós estamos vivendo. Você não vai fazer a conta pelo calendário, porque o calendário romano, o calendário judaico, difere um do outro. Mas sabemos que já completou ou está completando outros 2000 anos, que completa 6000 anos. E o 7º é o milênio. Amém. E tem mais uma coisa. O milênio será introduzido 3 anos e meio depois da vinda de Cristo. Guardem isso, pode anotar isso. Então Jesus vem, digamos, Jesus vai vir agora. Nós vamos para a ceia das bodas do Cordeiro, não é? E o mundo entrará na grande tribulação, que será um período de 1260 dias. Isso dá 3 anos e 6 meses, contando os meses de 30 dias. Está entendendo? Então, durante o período da grande tribulação, a noiva estará na festa das bodas do Cordeiro. 3 anos e meio, o mundo passará pela grande tribulação. E no final dos 3 anos e meio, aí é quando o milênio é introduzido. Que Deus nos ajude, porque Ele nos chamou, não é isso? Ele nos chamou. E nós estamos sendo participantes
de sua festa. Festa de bodas. E ele vai ainda fazendo uma outra explicação para nós, dizendo: agora, a igreja também tem 7 eras. É o número 7. 7 eras da igreja. E este é o número completo da era da igreja. Isso é tudo, 7. 7 é o número completo de Deus. 7 eras da igreja, 7.000 anos de criação, tudo opera em 7. Aí nós vemos aí no quadro Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tudo opera em 7. Agora, ali estavam as virgens que saíram para encontrar com ele. E as virgens insensatas, agora, não tinham azeite em suas lâmpadas, mas elas tinham tudo mais. Eram santificadas e tudo mais, elas tinham tudo, mas faltou o principal, né? Faltou o azeite, mas elas tinham tudo, nós colocaríamos tudo demais, né? Mas aqui está escrito assim, tudo mais. Elas estavam limpas, elas criam em Cristo, elas pregavam a palavra que criam, suas denominações lhe deixavam pregar, e elas pregavam aquilo, a segunda vinda, o sacrifício, a expiação, eles criam. E se você alguma vez se encontrar com um bom estudante batista, a qualquer hora, é melhor você saber a respeito do que você está falando, com certeza. Se encontrar um bom estudante da Igreja Batista, aí, um teólogo, né? É melhor você saber o que você está falando, porque ele é sábio, né? Mas eu acho que o povinho da mensagem não precisa nem ter leitura, né? É, sim. Teve 5 que me visitaram quando eu estava estudando a mensagem, estava ouvindo o programa da mensagem, e 5 me visitaram. Foram 5. E aí fizeram aquele... Mas aí eu... falei, escuta, rapaz, mas o pregador está pregando que não existe 3 pessoas distintas na divindade, não. Porque 3 pessoas distintas formariam 3 deuses. Aí eles ficaram assim, meio... Como é que é? É 3? Como é que eles falavam? 3. Não é unidade, eles falavam outra coisa. Aí eu coloquei 3 objetos em cima de uma mesinha de centro que a gente tinha ganhado, né? Falei, quer dizer que aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo, não é? Aí ficaram assim, o outro falou, não, fala, é assim mesmo que nós cremos mesmo, é assim mesmo, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas distintas. Falei, então vamos na Bíblia agora, né? Aí eu peguei a Bíblia e falei, olha, está escrito aqui em São Mateus, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, seu esposo, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo, que é qual deles? É o terceiro, né? Então o terceiro é o pai do segundo. Aí eles, um puxa uma coisa daquele, puxa de lá, eu dava corda, deixava, eles iam. Quando dava fogo, dava uma folguinha para mim, eu voltava ali de novo. Vamos explicar isso aqui. Então, não precisa ter muita sabedoria, não. Eles enrolam mesmo, eles não sabem. Eles não podem ver o pai no filho, nem o filho no pai. Mas você pode, nós podemos, graças a Deus. Amém. Então, irmão Brana está mostrando, se você encontrar com um bom estudante batista a qualquer hora aí, é melhor você saber a respeito do que você está falando.
com certeza. Mas vê você, tão parecido, como diz São Mateus 24, verso 24. Leia isso imediatamente e você verá. Jesus disse que nos últimos dias os dois espíritos seriam tão parecidos que, se fosse possível, enganariam até o próprio eleito. Isto será tão parecido que agitará aqueles pentecostais como nunca. Claro. São Mateus 24, verso 24. Alguém tem isso aí? A igreja estava ajudando o profeta a encontrar, né? Eu não consegui ali. Você conseguiu aí? Conseguiu isto, irmã? Alguém de vocês? São Mateus 24. Está com isto? Bem, correto? Leia isto. E uma irmã lê a seguinte escritura: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se fosse possível, até os escolhidos. A irmã levantou e leu a Bíblia, né? Falsos cristos, falsos profetas. Aí está você. Agora, o que se levantará? Levantarão falsos cristos, pessoas falsas dizendo, eu sou o Cristo. Falsos profetas dizendo, eu sou isto ou eu sou aquilo. E se fosse possível, eles enganariam o próprio escolhido. E há somente uma maneira pela qual você pode ser salvo. Esta é quando você foi escolhido antes da fundação do mundo. É isto, o eleito. Através da presciência, o seu nome foi colocado no livro da vida ali. Grandes sinais. Segure-se nisto. Amém. Só os eleitos não seriam enganados. Então, amados irmãos, isso dá confiança que, na verdade, Deus tem vindo ao nosso encontro. Na verdade, nós estamos naquilo que é verdadeiro. Aleluia. Não há nenhuma sombra de dúvida. Já vamos concluir. Agora observe essas duas igrejas, se pudesse. Se houvesse alguma maneira pela qual eu pudesse fazer com que as pessoas vissem isto, simplesmente arde em minha alma, disse o profeta. Estas igrejas são simplesmente tão limpas e santas quanto está aqui. Se elas são todas virgens, elas são todas virgens e igualmente limpas. A única diferença foi o azeite na lâmpada. Amém. O azeite, o Espírito Santo. O Espírito Santo, se ele está ali, ele produz o mesmíssimo tipo de fogo que ele produziu no Pentecostes. Amém. Mas eles não têm nenhum fogo, simplesmente tão cheia de rituais, o quanto pode ser. Cerimônias finas, nada tenho contra isto. Credos que abalariam sua consciência e hinos como de um anjo cantando. Cantam como anjos e mentem como demônios, né? Misericórdia. Então, se você apontasse o seu dedo na sua vida, você não poderia fazê-lo, mas aquilo continua sendo errado. Não é?
É parte do assunto. É parte do assunto, mas não é tudo. Deus quer tudo. Com Deus é tudo ou nada. Por isso há somente dois caminhos, não é? Em cada caminho tem uma porta. E um que conduz à vida e o outro conduz para... Fosse um lugarzinho gostoso, né? Um intermediário aí bem... Purgatório, eles não param ali não, rapaz. Passa ali só para ser sapecado e vai para o céu. Meu Deus do céu. Jesus. Produz o mesmíssimo... O Espírito Santo, se ele está ali, ele produz o mesmíssimo fogo que ele produziu no Pentecostes. Línguas repartidas como que de fogo pousando sobre cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas eles não têm nenhum fogo, nenhum azeite em suas lâmpadas. Eles têm rituais de igreja. A igreja é simplesmente tão cheia de rituais o quanto pode ser. Cerimônias finas. Nada tenho contra isso, disse o profeta. Eles têm credos que abalariam a sua consciência. E hinos como de anjos cantando. E então, se você apontasse o seu dedo, a sua vida, você não poderia fazê-lo. Quer dizer, apontar o dedo e falar, ali tem uma falha, ali tem um erro. Você não poderia fazê-lo, mas aquilo continua sendo errado, não é? É parte do assunto, mas não é tudo. Esta é a classe que perde o arrebatamento, vem? Eles são apenas... Agora observe. Agora observe, aqui estava Moabe descendo. Eu tomarei isso aqui para que então você possa ver. Aqui estava Moabe, uma grande organização. Eu colocarei aqui para organização. Aqui está Israel, sem nenhuma organização. Eles eram um organismo vivo, né? Aqui está Moabe, edificou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 altares. Israel tinha 1, 2, 3, 4, 5, 7 altares, correto? Moabe aqui em cima colocou 1, 2, 3, 4, 5, 7 novilhos. Israel 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 7 novilhos, correto? Moabe disse, chegará o tempo quando haverá um homem, Cristo. Veja bem, Moabe, hein? Moabe disse, chegará o tempo quando haverá um homem, Cristo, que virá à terra. Então ele será o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele sacrifício que eles ofereciam apontavam para o Senhor Jesus Cristo, dizendo haverá um tempo que haverá um homem, Cristo, no mundo que tirará todo o pecado. Isso era os moabitas, não é? Colocaremos e edificaremos 7, o quê? 7 cordeiros neste altar. Israel disse, é exatamente correto, 7 cordeiros no altar. Agora, lá no comecinho, Caim levantou um altar, fez um sacrifício e adorou. Fez tudo o que Abel fez. Receba isto, igreja. Sem a revelação de Deus. Simplesmente uma cópia, né? Se Abel fez um altar, matou um cordeirinho, colocou ali naquele altar,
logo colocou fogo. A Bíblia diz: o fumo subiu, que era a fumaça, aquilo agradou a Deus. Então Caim fez um altar da mesma maneira, até mais bonito. Não nos diz a Bíblia que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Caim fez um altar mais bonito, colocou legumes e frutas, né, e tudo mais. Porém, Abel, por revelação. Caim não tinha nenhuma revelação. Lá estavam os moabitas oferecendo 7 altares com 7 cordeiros, porém sem revelação. Israel oferecia o mesmíssimo tipo de sacrifício, porém com revelação. Amém. Aí estão as igrejas, nossos irmãos denominacionais. Por certo, muitos deles são muito mais crentes que nós. Pessoas de mais oração. Pessoas até de mais vigia no seu falar, se Deus quiser, se Deus permitir. Deus falou na igreja hoje. Porém, cadê a revelação? Oh, amados irmãos, devemos ser muito agradecidos, né? Muito mais agradecidos do que o que somos. Sem revelação de Deus, quando toda a igreja está edificada sobre essa revelação, Jesus disse assim: sobre esta rocha edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verdade espiritual revelada, a suprema deidade de Jesus Cristo. Amém. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Deus continue nos abençoando. Vamos parar aqui, o nosso tempo terminou. Mas mais tarde, né? À tardezinha tem mais. Hoje é 20, né? 21? Muito bom. Mas aqui no começo dessa mensagem, ó, eu comecei no meio aqui, ó, mas aqui no começo tem tanta coisa boa. Mas não chegaria no assunto das 10 virgens, né? Grande Deus e Pai, como somos muito gratos ao Senhor por ter armazenado este alimento espiritual para que teus filhos, nesta última era, pudéssemos estar fora, longe da confusão religiosa e se alimentando do pão do céu, que é a tua palavra. Senhor Deus, obrigado por esta manhã, Pai. E agora rogamos ao Senhor continuar conosco no decorrer deste dia, nossos trabalhos, logo mais à tarde, ali em Ubiratã, o nosso culto de Santa Ceia, o nosso companheirismo com os filhos do Senhor, que seja um companheirismo sadio, um companheirismo agradável aos olhos do Senhor. Nós oramos pedindo essas bênçãos e somos gratos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.